Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Luciana Santos para correção da prova da ALESC de Analista Legislativo Contador. A questão que caiu referente a controle é de número 64. O enunciado nos diz: a respeito do controle, assinale as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. O controle é tema inerente à função constitucional, exercida pela própria administração, por outros órgãos ou por qualquer cidadão, com vistas à efetiva correção na conduta dos gestores públicos, com escopo de garantir a atuação conforme os modelos desejados e anteriormente planejados, gerando uma aferição sistemática. Essa assertiva está correta, pessoal. Vamos aos poucos, então. O controle é, de fato, um tema inerente à função constitucional, tanto que ele está todo delineado na Constituição Federal, né? É ela quem nos diz ali quais os órgãos, quais os poderes responsáveis pelo exercício do controle interno e externo e traça as regras matrizes que servirão inclusive de norte para os demais entes federados, estados e municípios, de acordo com o princípio da simetria, de que eles têm que seguir esse mesmo esqueleto traçado pela Constituição. Continuando, de fato, esse controle, então, função constitucional, é exercido pela própria administração, controle interno, por outros órgãos, alguns inclusive especializados, como o Tribunal de Contas, ou por qualquer cidadão, que seria o controle popular, com vistas à efetiva correção na conduta dos gestores públicos, com escopo de garantir a atuação conforme modelos desejados e anteriormente planejados. Sim, muitos deles, inclusive, previstos em lei, Constituição Federal, gerando uma aferição sistemática. Essa aferição sistemática diz respeito ao fato de que nosso controle é estruturado em sistemas. Nós temos um sistema de controle interno, previsto no artigo 74 da Constituição, e sistemas de controle externo, que inclusive atuam de forma complementar. Lembrando que o próprio artigo que trata do controle interno, ele nos diz que cabe ao controle interno, auxiliar ao sistema de controle interno, auxiliar o controle externo no exercício da sua missão constitucional. Então, de fato, a aferição ela é sistemática, se dá dentro de um sistema. Essa assertiva, então, está correta. Passando para o item número 2. O controle interno trata da função de controle da administração pública sobre si própria e visa, dentre outros objetivos, ao cumprimento do princípio da legalidade, a observância dos preceitos da boa administração e a verificação da conveniência e oportunidade de medidas e decisões no atendimento do interesse público. Aqui também outra assertiva correta, Nós trabalhamos bastante isso em sala, no sentido de que a administração pública, então, como é ela mesma quem pratica o ato administrativo, ela pode exercer um controle amplo, tanto de legalidade quanto de mérito, que é justamente do que trata essa questão. Vejam ali que ele fala em legalidade e conveniência e oportunidade. Essa previsão também consta lá na súmula 473 do STF, que a gente chegou a comentar no aulão. Então, espero que todos tenham acertado bem esses dois primeiros itens, Terceiro, o controle externo é atividade essencial ao regime democrático de fiscalização sobre a gestão de recursos públicos, tanto no que concerne à execução das despesas como à arrecadação das receitas, na avaliação dos resultados alcançados na implementação das políticas públicas, realizada por órgão dotado de autonomia e independência em relação aos fiscalizados. Essa terceira assertiva também está correta, gente, de fato. Chegamos a comentar ali no aulão, espero que tenha ajudado, que o controle externo é uma atividade relacionada, oriunda, que diz respeito ao regime democrático. Lembram que na democracia, na verdade, o poder emana do povo e quem está lá gerindo os recursos públicos, aplicando a verba pública, não é o real titular, o real dono, digamos assim, do patrimônio público, e por isso ele precisa sim prestar contas do que ele está fazendo, aos cidadãos, a todos nós somos então o titular deste patrimônio e que elegemos esses representantes então para estarem lá em nosso nome. Então esse primeiro trecho está correto. De fato, esse controle externo, então, ele incide tanto no que concerne a execução da despesa como a arrecadação da receita. Aqui eles colocaram, de uma forma, assim, digamos, mais detalhada, mas eles estão fazendo referência à fiscalização orçamentária.
Nós sabemos que o orçamento, ele é, na verdade, um grande planejamento de arrecadação de receitas e de execução de despesas. E aqui vocês vão encontrar referência lá no artigo 70 da Constituição Federal, lembram? Que nos fala das formas de fiscalização do controle externo legislativo, que fala fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida, né, pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, aqui, na verdade, quando ele faz referência à execução da despesa e arrecadação da receita, ele está tratando da fiscalização orçamentária prevista expressamente no artigo 70 da Constituição Federal. E aí o enunciado prossegue, né? E na avaliação dos resultados alcançados na implementação de políticas públicas. Aqui, gente, eles pegaram uma conotação mais doutrinária, tá? Do controle, querendo trazer para vocês a noção de que o Tribunal de Contas, que é então este órgão dotado de autonomia e independência em relação aos fiscalizados, ele não fiscaliza apenas a legalidade estrita, mas ele pode sim aferir outros quesitos, como, por exemplo, eficiência, efetividade, economicidade na gestão do recurso público. Elementos esses que podem sim ser utilizados então para avaliação de políticas públicas, ver se determinada política que está sendo implementada é efetiva, observa a economicidade, mas de fato se trata de digamos assim, de uma compreensão doutrinária das funções do Tribunal de Contas, tá? Que dá esse caráter um pouquinho mais ampliativo à atuação do tribunal, mas possui respaldo, sim, em entendimentos doutrinários. Logo, o gabarito da questão aqui ficou, de fato, a letra D, no sentido de que todas as assertivas estão corretas.